Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo ao Tempo. No nosso programa de hoje, no quadro Corpo em Movimento, Dr. José Eduardo de Oliveira fala a respeito da importância do sistema cardiorrespiratório na atividade física. No quadro Dicas de Saúde, Dr. Adilson Fácio estará com a nutricionista doutora Cecília Matos, falando a respeito da alimentação para o verão. No quadro Ação Social Tonim Superatacado, estivemos no projeto Suave Caminho, com a doação de cestas básicas para a família da senhora Márcia Helena Nobre. No nosso quadro Gente que Faz, vamos conhecer um pouco mais da história de um grande profissional de nossa cidade, senhor Wilson Gotardello, ele que é superintendente do novo shopping em Ribeirão Preto. E o nosso programa Tempo ao Tempo começa agora. E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Gente que Faz. Teremos o prazer de contar um pouco mais a história desse grande profissional que atua na cidade de Ribeirão Preto, senhor Wilson Gotardello, ele que é superintendente do novo shopping. A nossa origem profissional é formação como engenheiro civil. E durante o ano de 1994, nós fomos convidados por um grupo de pessoas que conhecíamos ao longo da vida profissional para um desafio novo, mudar de gerente de obras, gerente de construções pelo Brasil, para assumir a função de superintendente de shopping center. Primeiro, fisicamente. O tempo passa, provavelmente a gente vai adquirindo mais experiências, tanto pessoal como profissional. Essa acho que foi a grande transformação, porque quando você inicia uma nova carreira, uma nova função, os desafios mudam, você acaba tendo que adaptar-se a essa função, que é um pouco mais introspectiva, você tem que trabalhar com mais racionalidade. A obra sempre é uma obra de produção, uma obra de ficar pronto. E a atividade shopping center exige muito da sua capacidade de absorver e administrar inúmeros assuntos, né? O assunto financeiro, o assunto administrativo, o assunto de marketing, o assunto operacional, o assunto manutenção do prédio, ou seja, é um conjunto de atividades que isso realmente é uma transformação bastante grande que a gente tem que se adaptar. Durante toda uma vida que você resolve fazer a sua atividade, a família sempre tem um ponto, tem uma coisa muito importante na sua vida. Particularmente a minha, ela foi sempre muito importante, minha esposa, meus filhos, porque sempre nos apoiaram, fizemos primeiro na etapa de construções, na época de engenharia, nós praticamente conhecemos o Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, minha esposa é de Mato Grosso, a minha primeira filha nasceu no Paraná, a minha segunda filha nasceu em Minas Gerais e o meu filho, caçula, nasceu em São Paulo. Então, só por essa andança você sabe o quanto foi importante a família. E até hoje, todos nós somos muito unidos, participamos da vida um do outro. E isso realmente é um ponto muito importante que nos dá segurança para enfrentar todos os problemas que aparecem no dia a dia de shopping center. A grande dificuldade que eu vejo é a concorrência
e principalmente a concorrência pulverizada que existe hoje com relação a todas as atividades. No meu entendimento hoje, a quantidade de empresários que surgiram ao longo desses últimos anos realmente é um desafio muito grande para o lojista de shopping. E o que eu acho que é importante para qualquer projeto, para qualquer empreendimento, é você ter um projeto que tenha começo, meio e fim. Isso é muito importante. No ramo de qualquer atividade que você tenha para fazer, você conheça ou procure conhecer bem o teu trabalho, o teu fornecedor, uma série de pontos. Você tem cursos especializados, você tem empresas que podem te ajudar. E uma das coisas mais importantes que eu vi ao longo desses meus anos de administrador de shopping center, a família tem que estar engajada, porque o projeto tem que ser da família, não pode ser de uma pessoa da família, ou do pai, ou da mãe, ou dos filhos. O projeto tem que ser integral da família, porque todos vão se ajudar. Sem isso vai ser muito difícil. As perspectivas, particularmente no plano profissional, é que o nosso shopping, o novo shopping, continue crescendo, continue atendendo às necessidades que a população, que a região tem com relação à parte de como a gente já tem o lazer, já tem o serviço, tem a parte de alimentação, o mix de loja, que isso, nossa expectativa é sempre que isso seja aprimorado e cresça. Pelo lado profissional também, que a gente possa conduzir, como vem conduzindo nesses últimos 15 anos, a administração do novo shopping. Eu procuro sempre ser uma pessoa que soma e não divide, porque as atividades humanas, elas são muito, vamos dizer assim, instáveis, né? Nós, como seres humanos, somos otimistas, pessimistas, e isso é uma tarefa muito difícil quando você tem a missão e a função de administrar um prédio, administrar pessoas. Então, eu me defino como uma pessoa que procura somar sempre e não dividir a equipe. Eu acho que isso é muito importante. Triathlon Academia. Saúde e bem-estar juntos por você. Aulas de fitness, musculação, natação e hidroginástica, pilates e um super centro de treinamento de artes marciais com os melhores profissionais de toda a região. Aberta de segunda a sábado. Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, número 844. Informações, telefone 3624-9311. Faça parte dessa família. Triathlon Academia. Estamos de volta agora com o quadro Corpo em Movimento. Dr. José Eduardo de Oliveira falará a respeito da importância do sistema cardiorrespiratório na atividade física. E hoje no nosso quadro Corpo em Movimento, o assunto é sistema cardiorrespiratório. Muitas pessoas sabem do sistema cardiorrespiratório, mas não conhecem a fundo e vão praticar a sua atividade física, o seu exercício, o seu esporte e muitas vezes não se preocupam com esses detalhes. Para isso, hoje, Dr. José Eduardo de Oliveira, ele que é doutor em saúde pública, está aqui conosco para explicar um pouquinho mais. Dr. José Eduardo,
a importância desse sistema cardiorrespiratório para o nosso corpo e para a atividade física. Obrigado, Paulo. O sistema cardiorrespiratório, como o próprio nome está dizendo, cardio significa o nosso coração, que funciona como uma bomba, bombeando sangue para todo o nosso corpo, nutrindo e oxigenando, e o respiratório remete aos pulmões, né? Que é o órgão responsável em fazer as trocas gasosas, ou seja, expelir, jogar para fora o CO2 e outros gases que o nosso metabolismo produz e absorver o oxigênio do meio ambiente para levá-los até os tecidos, músculos, células, justamente por essa via que é a corrente sanguínea impulsionada pela bomba cardíaca, que é o coração. Doutor, e com relação, vamos dizer assim, à questão da frequência cardíaca, né? A pessoa está praticando uma atividade, todo mundo sabe que a gente tem um limite, né? E tem um ideal para você trabalhar essa frequência, né? Para as pessoas, de um modo em geral, que não sabem como lidar com essa frequência, que envolve todo esse sistema cardiorrespiratório, o que o senhor pode passar para elas? Olha, realmente existem várias zonas alvo de trabalho que a pessoa e os profissionais de maneira geral levam em consideração na hora da prescrição de um exercício tido como cardiorrespiratório, um exercício aeróbio. A pessoa praticante de exercícios aeróbios, ela deve estar sempre atenta a isso mesmo, né? Dependendo da idade, dependendo do sexo da pessoa, existe um limite que geralmente a gente pode deixar uma dica aí, existem vários parâmetros para controlar a atividade física, mas um deles seria você fazer uma continha rápida, e que é o número 220 menos a sua idade. Te estaria dando aí um limite máximo teórico de frequência cardíaca. Não que a pessoa não pudesse ultrapassar em momento algum aquele limiar, mas seria um limiar de aviso, né? Um limiar de parâmetro que aquela pessoa não treinasse durante muito tempo e com muita frequência além daquele número. Hoje, a gente sabe que principalmente na questão das academias, né? O esporte, a musculação, de um modo em geral, o condicionamento físico cresceu demais, né? Haja visto que números que foram passados pela imprensa, de um modo em geral, pela televisão, pelos conselhos de educação física, dizem que esse tipo de atividade física hoje superou o crescimento até do próprio futebol no país. E isso gera uma série de riscos também com relação a esse controle de frequência cardíaca. O que o senhor pode falar para essas pessoas que, né, normalmente praticam atividade física uma vez por semana e às vezes exigem do corpo um limite muito alto de poder suportar esse sistema cardiorrespiratório? Isso que você mencionou no início da pergunta, realmente o Brasil já se tornou o segundo mercado mundial de academias de ginástica, ficando atrás só dos Estados Unidos. E o nosso pedestrianismo, que é essa prática de corrida de rua que todo mundo está fazendo, ela realmente hoje já apresenta números de praticantes superiores aos praticantes de futebol, que é a nossa paixão nacional, né? Então isso é bom, isso realmente mostra que o brasileiro realmente desenvolveu aí uma cultura corporal do movimento, que está se cuidando mais, mas como você me perguntou, isso também pode levar a alguns riscos, né? A pessoa não deve e não pode praticar exercício de qualquer maneira, ela realmente precisa ter uma prescrição, uma avaliação física e médica e depois de todo um programa de treinamento adequado, particularmente para quem vai optar se exercitar na rua, né? Principalmente numa região como a nossa Ribeirão Pretana, que é muito quente, muito seca, né? Com ruas aí acidentadas. Então, a minha dica é que realmente ela busque sempre, primeiro, uma orientação médica inicial, para saber se ela está apta ou não para fazer esse tipo de exercício, e depois uma orientação de um profissional de educação física para que faça a prescrição ideal para cada tipo de aluno. Fica aí todas essas dicas do Dr. José Eduardo de Oliveira, para que você saiba um pouquinho a mais sobre o seu sistema cardiorrespiratório e tratar muito bem seu coraçãozinho, seu pulmão e principalmente a sua saúde. Triathlon Academia. Saúde e bem-estar juntos por você. Aulas de fitness, musculação, natação e hidroginástica, pilates e um super centro de treinamento de artes marciais com os melhores profissionais de toda a região. Aberta de segunda a sábado. Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, número 844. Informações, telefone 3624-9311. Faça parte dessa família. Triathlon Academia.
Agora com vocês o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio conversa com a nutricionista doutora Cecília Matos a respeito da alimentação saudável para o verão. Bem, nós estamos hoje no nosso programa para tratar de um assunto que vem sendo mais ou menos a tônica dos nossos últimos encontros, que é o verão e as questões da saúde. E hoje nós estamos aqui com a presença da doutora Cecília Matos, que é nutricionista e tem uma larga experiência em tratamento de pacientes e também de orientações alimentares. E é uma pergunta frequente que nós recebemos como médicos ou como nutricionistas, se é verdade que alguns alimentos eles propiciam uma sensação de calor maior ou não. Então a nossa primeira pergunta para a doutora Cecília é essa. Doutora Cecília, existem alguns alimentos que provocam uma sensação exagerada de calor? Bom, existem alguns alimentos e também alguns temperos, uns condimentos, que nessa época, principalmente do calor muito intenso, principalmente aqui em Ribeirão, que a nossa recomendação é que evite principalmente o exagero, Seriam as preparações muito gordurosas, e os condimentos muito apimentados, páprica e excesso desses condimentos em geral, que podem provocar uma sensação de calor um pouquinho maior. Mas essa sensação realmente é só uma sensação ou realmente acontece de aumentar a temperatura corporal? Como que a gente pode encarar essa situação? Não, é mais uma sensação por conta da adição desses temperos mesmo ou da própria gordura, Por isso que, com uma recomendação geral para essa época de calor intenso, a gente recomenda o quê? Uma alimentação mais rica em frutas, legumes, verduras, Aumentar a ingestão de líquidos em geral, E evitar essas preparações mais fortes, gordurosas e condimentadas, A senhora acha que a adição de frutas na dieta seria favorável, então, para que as pessoas, nesses dias muito quentes, se sintam melhores? Sim, claro. As frutas, de uma forma geral, são alimentos que são ricos em fibras, líquidos, vitaminas, minerais, Então, são os alimentos bem favoráveis e indicados para serem consumidos nessa época do ano. Mas, em termos das calorias necessárias para o organismo, é possível a pessoa se alimentar só de fruta ou ela tem que enriquecer com frutas para que se sinta melhor? Bom, é claro que a dieta saudável é aquela dieta que tem todos os tipos de alimento ao longo do dia, no cardápio. A pessoa não deve fazer uma dieta só à base de fruta, mas ela deve estar presente, De preferência, a gente recomenda 3 porções, Ou até 3 a 5 porções por dia. A questão dos exercícios, que nessa época do ano também as pessoas costumam praticar mais esportes, estar em contato com a natureza, férias, etc. Existe alguma recomendação especial para esse momento do ano? Bom, é claro que para quem pratica esporte, a pessoa automaticamente perde mais líquido, Tende a se desidratar mais facilmente. Então a gente orienta a aumentar a ingestão de líquidos, Água, chás, tomar cuidado com os refrigerantes, porque apesar de ser líquido, não é um líquido saudável, Então a gente orienta líquido mesmo, água de preferência, e cuidado com os sucos industrializados de caixinha, que apesar de serem de fruta, são muito adicionados de açúcar e também podem trazer um aporte calórico alto também. Que recomendações a senhora poderia deixar para os nossos ouvintes, então, em relação à dieta saudável, não só para essa época do ano, mas para a vida toda? Bom, manter sempre uma alimentação saudável, não apenas no verão, mas o ano inteiro, Que é uma alimentação variada, rica em frutas, legumes e verduras, Uma ingestão abundante de líquido, cerca de 2 litros de líquido de água por dia, E uma recomendação também que é importante para essa época de calor, principalmente um calor tão intenso que nem na nossa cidade e região, seria, caso vá se alimentar fora de casa, evitar alguns alimentos que são altamente perecíveis, Como, por exemplo, molhos à base de maionese, que se contaminam muito fácil e que nessa época do ano podem favorecer uma toxinfecção alimentar. E existe uma dieta ideal que possa ser utilizada por todas as pessoas, doutora? Não, existem as recomendações gerais da alimentação saudável, como eu já citei,
Porém, a dieta ideal ela é específica de acordo com cada indivíduo. Daí a importância de se procurar um profissional nutricionista para se fazer a orientação adequada a cada um. Eu agradeço a presença da doutora Cecília Matos e o nosso programa de hoje fica por aqui, desejando a todos uma semana com bastante saúde e até o próximo programa. Nada melhor quando podemos ajudar alguma família carente de nossa cidade. Nosso quadro Ação Social Toninho Superatacado teve o prazer de estar no projeto Suave Caminho, com a doação de cestas básicas a uma família carente. E hoje o nosso quadro Ação Social Toninho Superatacado começa aqui, nesse projeto lindo, Suave Caminho, que indicou a família da Márcia Helena Nobre, ela que mora aqui no bairro Orestes Lopes de Camargo, a receber a doação das cestas básicas que o Toninho Superatacado está proporcionando às famílias carentes, né, que necessitam dessa ajuda. Eu queria antes, né, agradecer a presença da Márcia aqui no nosso programa. Márcia, o que você pode falar a respeito da sua vida, das necessidades do seu dia a dia e o quanto essas cestas básicas de alguma forma vai poder ajudar a sua família, sua netinha linda que está aqui do nosso lado, que a gente está vendo, né? Nessa caminhada aí em busca de dias melhores. Eu só tenho a agradecer, fico muito feliz. Fui a primeira a ser sorteada. Vou avisar minhas netinhas, a Isabela e a Isadora, que por elas, olha, só veio coisas boas. E a cesta ajudou, vai ajudar sim, muito, muito para mim e para minhas netas. Eu só tenho a agradecer de verdade. O dia a dia da gente é tão difícil, né, Márcia? A gente sabe que as dificuldades hoje, de um modo em geral, da grande maioria do povo brasileiro, é uma coisa muito grande, né? A gente sofre com chuva, sofre com calor, sofre com falta de saneamento básico, de água, de tudo. Então, qualquer ajuda acaba sendo bem-vinda. No seu caso, a sua família, né? Você me falou, são suas 2 netinhas. Quantas pessoas mais tem na sua família? Filha dela, eu tenho 4 netas. São a Isabela, a Isadora, a Niara e a Pietra. Então elas são minha vida, porque assim, por elas que a gente luta para dar o melhor e futuro melhor. E com fé em Deus eu só tenho a agradecer. Desde que as crianças entrou aqui no Suave Caminho, é só coisas boas que vêm assim, melhorando cada vez mais a minha vida. Só tenho a agradecer demais mesmo. Muito obrigada. Bom, a gente tem que agradecer, antes de mais nada, o tio Jefferson, tia Sônia, que são os idealizadores do projeto Suave Caminho, que é o apoio, né, escolar a crianças menos favorecidas dessa região aqui e que são nossos parceiros, né, para poder fazer essa doação para você, Márcia. E o que eu posso falar para você é o seguinte: a gente sabe que é uma pequena contribuição, mas que de alguma forma que amenize um pouco da sua dificuldade, do seu sofrimento. E eu queria te agradecer por estar aqui com a gente e espero que realmente te ajude, porque em nome do Toninho Superatacado, que é essa empresa conceituada que está nos apoiando, essa doação de cestas básicas é para você no dia de hoje. Muito obrigada mesmo. Como se diz, só tenho a agradecer demais. Bom, e para dar início a esse ação social tão maravilhoso com esse projeto do Toninho Superatacado, dessa doação de cestas básicas às famílias mais carentes de toda a periferia de Ribeirão Preto, né? Essas pessoas aqui, tio Jefferson e tia Sônia, eles que são do projeto Suave Caminho. Sônia,
Como que você se sente podendo auxiliar também agora dessa forma, com a doação de cestas básicas, com esse apoio do Toninho Super Atacado? É de pequenos gestos que a gente vai fazendo a diferença, entendeu? Então, nós temos o projeto, você chegou até nós, Toninho chegou até você, então, para você ver que é uma corrente que vai fazendo bem assim para inúmeras pessoas. Jefferson, e para você, o que significa mais esse passinho na ajuda de pessoas carentes aqui da região onde vocês moram? É mais um degrau que nós estamos subindo, né? Então eu agradeço muito a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, na sua vida, na vida do Toninho também. E é isso. Muito obrigado. Bom, agradecendo a presença desses grandes amigos aqui do Projeto Suave Caminho e principalmente ao Toninho Super Atacado nesse quadro Ação Social, nós convidamos você, empresário, que queira ajudar as famílias mais carentes de Ribeirão Preto, com a sua empresa doando cestas básicas ou auxiliando de alguma forma até o Projeto Suave Caminho, com doação de material escolar para as crianças aprenderem, a gente vai agradecer e muito a sua colaboração. O telefone vai estar aqui embaixo no rodapé para você que queira entrar em contato conosco, será sempre bem-vindo. Ação Social Toninho Super Atacado. E o nosso programa Tempo ao Tempo de hoje fica por aqui. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa semana.